Boa noite. Estamos novamente no dia de hoje, de volta, para continuarmos falando sobre a nossa querida Umbanda e trazendo à luz algumas observações que a maioria, que talvez não tenha tido nunca contato com a Umbanda, possa não entender. Então, estamos fazendo essas lives exatamente para desvendar o enigma Umbanda. Então, sejam todos bem-vindos e, como sempre fazemos no nosso início, vamos pedir licença aos nossos orixás, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que possamos ter uma boa conexão e, assim, transmitirmos o que viemos fazer. Então, pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, a todos os orixás, ao Oxóssi, que é o Senhor da sabedoria e do conhecimento e que nos permite falar e explanar adequadamente essas lives, aos nossos guias, anjos e protetores que sempre nos acompanham, a todos eles pedimos permissão para o dia de hoje. Permissão concedida, vamos em frente então. Hoje nós vamos tocar num assunto que às vezes assusta o pessoal, que são as oferendas, também conhecida como ebós, despachos. E o que vem a ser e o porquê dessas oferendas? Então, nós vamos voltar no tempo e lembrar que a humanidade sempre, desde sempre, ainda quando não havia uma religião, mas havia uma vontade dentro do ser humano de agradecer pela colheita, pela chuva, pela prosperidade, pela comida na mesa. Então, era natural, é natural do ser humano, sempre que acontece alguma coisa de bom, agradecer. Ou, quando acontece alguma coisa de ruim, pedir ajuda. Então, os povos cultuavam Deus, que era na forma de uma boa colheita, um bom tempo, uma comunidade, uma união nessa comunidade. Então, sempre havia a oferenda, aquela vontade de mostrar gratidão. E, ao seu modo, então, eles faziam determinadas oferendas, como, por exemplo, canto, dança, festividades e até comida. Todo mundo sabe que os judeus, para agradar Deus, eles imolavam a melhor das ovelhas que tinham no rebanho. Então, era um sacrifício animal, porque naquela época era assim que eles entendiam que Deus iria ficar feliz e contente, recebendo a imolação daquela ovelha. E sempre era escolhida a mais bonita e a mais gorda. Então, na maioria dos povos, no entanto, nem todos, enquanto não havia religião, a quem que eles adoravam? O sol, que germinava as sementes, a chuva, que molhava a terra e fazia florir, enfim, toda aquela plantação que existia, eles eram agradecidos de forma a oferecer o que de melhor acontecia. Se era uma boa colheita, uma parte da colheita era oferecida. Se era no tempo da chuva e a terra
ficava molhada, então sim, havia as danças, as festividades. Então, as árvores que davam bons frutos também eram respeitadas e algumas até como objetos de culto. Por exemplo, quem não conhece aquela parábola da figueira, que diz que Jesus, ao olhar para a figueira, disse que ela dê bons frutos para que todos possam sentir a bênção de Deus. E a figueira que não der frutos, que então seque. Então, ou seja, a figueira e a oliveira foram também cultuadas como árvores que eram, vamos dizer, a resposta ou a fotografia, vamos falar assim, de Deus. Por quê? Porque eles não conheciam Deus. Até que se criou as religiões. Então, nós éramos, desde sempre, cultuadores da natureza. E a natureza, os povos, era sagrada e eles encontravam Deus em todas as suas particularidades. Desde uma folhinha ou uma flor bonita diferente, para eles era a imagem da bênção de Deus. Com o passar dos séculos, a humanidade evoluiu em todos os sentidos. E no que diz respeito à religião, foram criadas leis que registravam e regulavam um modo de se cultuar Deus. Quem não se adaptasse era considerado herege, pagão, infiel, bárbaro e outras coisas ainda piores. Então, o sacerdote deixou de ser um homem comum e passou a ser um guardião, conhecedor das leis que eram criadas por eles mesmos. E assim o povo deixou de se comunicar com Deus nas coisas simples, e os sacerdotes eram, então, a ligação com Deus e o homem. E Deus passou a viver no céu, não mais na natureza. E só ouvia e atendia os pedidos nos templos, que a cada vez ficavam maiores, mais luxuosos. E, claro, com isso vieram as cobranças, os pedidos de ajuda para construir o templo de Deus, que, segundo as leis da religião antiga, diziam que só assim Deus ouviria os pedidos. Então, veja que com isso, a religião trouxe um vácuo, um buraco entre Deus e os homens. Então, eles esqueceram de dizer das religiões que Deus está e sempre esteve conosco no nosso dia a dia e que podemos conversar com Ele e encontrá-lo em todos os lugares e nas suas manifestações, as mais diversas. Por exemplo, nós podemos conversar com Deus na beira do mar, na beira de uma cachoeira, nos rios, na natureza, nas plantas. Nós podemos conversar com elas e ali estará a presença de Deus. Nós podemos conversar junto às pedras e lá também estará Deus. Não se esquecendo nunca
que a maior morada de Deus é o nosso coração. Porque não adianta você ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, se seu coração for fechado para o seu próximo, se for fechado para as coisas bonitas de Deus e as coisas mais simples. Se seu coração não tiver compaixão, se seu coração não tiver amizade, fraternidade, solidariedade, então não só Deus não te ouvirá, como não adiantará você fazer nenhuma oferenda. Porque até para se oferendar, precisamos ter o nosso coração aberto para conversar com Deus. Então, a Umbanda é monoteísta. Então alguém vai perguntar, ué, se ele é monoteísta, mas por que tantos orixás? Como eu já disse na primeira aula, os orixás são a manifestação de Deus. Cada parte de Deus é uma parte da natureza. Então, tudo isso é uma coisa só. Deus e a natureza é um só. E Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, então Ele está conosco. Ele está dentro do nosso coração. Ah, mas a gente pode agradecer. Claro, claro que pode agradecer. Quando alguém te faz um favor, você não fica grato? Quando você precisa de alguma coisa, você não pede ajuda? E quando consegue essa ajuda, você não fica grato? Então, assim também é com Deus. Nós podemos agradecer a Deus. E a oferenda nada mais é que uma forma de agradecimento. Na Umbanda, as nossas oferendas são flores, frutas, pedras, água, bebidas, folhas, enfim, o que cada orixá necessita. Então alguém vai perguntar assim: então os orixás comem? Não, eles não comem. Mas toda fruta oferendada, toda flor oferendada, tabaco na forma do charuto ou de um cigarro, ele é natureza. E como toda natureza é viva. Ela tem o quê? Força vital. Então, o que é que acontece quando se faz uma oferenda? Acontece uma grande alquimia. Então, ao se fazer uma oferenda, e essa oferenda é composta de elementos vivos, elementos da natureza, então é retirada nessa conexão cósmica com Deus a energia vital daquela oferenda que Deus transforma numa bênção e te devolve em energia, em abertura de caminho, em ajuda, em força, saúde. Isto é uma oferenda e o porquê de uma oferenda. Então vejam vocês, existem vários tipos e formas de oferendas. Então, por exemplo, nós podemos fazer uma oferenda para agradecer. Mas podemos fazer uma oferenda para pedir ajuda.
ajuda para passar por um problema, ajuda para passar por uma doença. Nós podemos pedir ajuda para arranjar um emprego, nós podemos pedir ajuda para ajudar um filho, para ajudar um amigo que esteja necessitando. Nós podemos também fazer uma oferenda só pedindo cura. Cura do espírito, cura mental, cura do corpo físico. Nós podemos também fazer uma oferenda pela humanidade, pelo nosso país, pelos nossos amigos. Porque às vezes nós temos amigos que precisam, mas não têm a força necessária de fazer um pedido ou de se conectar com Deus. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer uma oferenda em nome desse amigo e ajudá-lo. Então, na verdade, a oferenda nada mais é de que uma mensagem, um pedido que a gente envia para Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele nos ajude na nossa caminhada. E essa caminhada é sempre em rumo à casa do nosso Criador. Porque vejam vocês, a Umbanda também existe a Trindade, assim como nas outras religiões. Nós temos Deus Pai, que é o nosso Criador. Temos o Filho, que é a manifestação de Deus no amor. E temos o Espírito Santo, que é a manifestação da comunicação. Então, se nós temos essa trindade, se nós temos essa energia, ao fazermos uma oferenda, nós estamos entrando em contato sempre com essas três manifestações de Deus e com todas as outras manifestações dele. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma oferenda para que eu seja ajudada numa saúde física. Então, eu posso recorrer à manifestação de Deus na força de Obaloi, que é o Senhor da cura, da vida e da morte. Agora, se eu estou precisando de equilíbrio, se eu estou precisando de uma ajuda, porque eu estou sem saber que caminho tomar, eu posso fazer uma oferenda a Oxóssi, que é o Senhor da sabedoria e do conhecimento, e principalmente do equilíbrio. Se eu estou precisando de prosperidade, de caminhos abertos, então eu faço uma oferenda a Ogum. Se eu estou precisando de paz, de fé, de força, de acreditar em alguma coisa, eu vou fazer uma oferenda para Oxalá. Se eu quero criatividade no meu trabalho, se eu quero alguma coisa que eu precise criar na minha vida, ou tomar um rumo de acordo com os meus talentos, eu vou fazer uma oferenda à nossa mãe Iemanjá, que é a orixá da geração. Geração tanto da vida, como da nossa criatividade, da nossa força de vontade em vencer, da nossa necessidade de ter uma mãe ao nosso lado, que Iemanjá é a mãe por excelência. Se eu preciso de amor, se eu preciso de fertilidade, alguém que está com problema para engravidar, faço uma oferenda para Oxum, que é a senhora da maternidade, a senhora do amor.
também é a senhora do trono mineral, onde todas as pedras têm conexão, pedras e metais têm conexão direta com esse trono. E assim por diante. Então, na verdade, essa oferenda, ou essas oferendas que a gente pode fazer, nada mais são que uma forma de comunicação com o divino. Então, aonde eu posso fazer essas oferendas? Eu posso fazer a da natureza, mas posso fazer também num templo, que é um local apropriado para se fazer essas oferendas, porque lá estão as manifestações espirituais. Nós temos os guias, nós temos as firmezas, nós temos um ambiente puro, onde os pensamentos são sempre de uma certa forma, né? Não são 24 horas por dia, mas a maioria das vezes que a gente está num templo, a gente só pensa em agradar a Deus, em agradar os irmãos, em agradar as pessoas que nos procuram. Então, os sacerdotes e as sacerdotisas não somos nada mais, nada menos do que zeladores dos santos. E estamos sempre, devemos estar sempre disponíveis para ajudar tanto os nossos filhos de santo, como todos aqueles que nos procuram e precisam, às vezes, de uma palavra, de um encaminhamento, de uma força espiritual para continuar na sua evolução. Então, as oferendas nada mais são de que um ritual simples de Umbanda e que nos dá, além daquilo que a gente pede, uma força para não voltar atrás na nossa vida, não regredir. Porque todo ser humano tem que evoluir, tem que seguir na caminhada para evoluir. Então vejam vocês, nós não precisamos, para agradar a Deus, templos luxuosos, de roupas extravagantes e bonitas para agradá-lo. Nós não precisamos, como eu já falei, de 25 guias no pescoço para dar mais força. Não. E a força está no seu coração, está na sua força mental, está no seu caminhar ligado à Trindade bendita, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tudo na Umbanda é simples. Tudo na Umbanda é claro. Tudo na Umbanda tem fundamento. Então, a gente às vezes é criticado. Ah, porque faz uma coisa encruzilhada, um despacho na encruzilhada. Nem sempre é só um despacho. Às vezes é uma oferenda. Por quê? Porque na encruzilhada nós temos Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, e temos Exu e Pombagira, que abrem os caminhos materiais. Então, também a eles são oferendados. Nós também podemos fazer uma oferenda para que eles nos ajudem, para que eles nos deem, às vezes, um emprego, que nos deem abertura de caminho, prosperidade. Então, eles também fazem parte da natureza. Eles também fazem parte do panteão da Umbanda.
Então, quando queremos conversar com Deus, agradá-lo, solicitar sua ajuda, recorremos a essa forma de comunicação, que nada mais é do que uma oferenda, do que é aquilo que no nosso dia a dia existe, graças a Deus, graças à bondade dele e suas manifestações divinas, e nada mais justo do que a gente retribuir com essas oferendas, que no fundo revertem em nosso benefício de novo. Como eu disse, a força vital daquela oferenda vem de volta para o filho de fé. Então, como eu já disse, existem vários tipos de oferenda. A oferenda de agradecimento, a oferenda de pedido de ajuda, a oferenda para a cura do corpo, oferenda para a cura do espírito ou mental, oferenda para a limpeza de negatividades, a oferenda para a abertura de caminho e a oferenda para descarregar ou desmanchar magias negras que possam ter nos atingido. Então, como eu já falei, vou repetir, cada uma dessas oferendas, dependendo do pedido, é dirigida a um determinado orixá. E nessas oferendas, a gente coloca um pano no chão, como se fosse uma mesa que nós vamos preparar para o nosso melhor amigo. Então, temos o pano, que significa, a simbologia seria um pano de mesa. Aí nós temos os alguidares, que podem ser de barro ou de louça, aonde nós vamos colocar as frutas. Se formos oferecer bebidas, usaremos copos. Se formos oferecer coisas da natureza, como tabaco, podemos oferecer um charuto. Podemos oferecer uma planta, que significa a energia da terra. Podemos oferecer uma pedra, moedas, e assim por diante. Então, são oferendas que não são sofisticadas, mas quando feitas com muito amor, com muita fé, são bonitas de se ver. E, ao terminar de fazer aquela oferenda, existe um sentido que de repente toma conta da pessoa que fez, e ela sai dali com a certeza de que alguma coisa na vida dela ou dentro dela vai mudar. Então, vejam vocês, agora que já sabem o que é uma oferenda. Tem alguma coisa de ruim? Tem alguma coisa de errado numa oferenda? Não, não tem nada de errado. Então, o que nós precisamos? Fé. A fé, através da fé, haverá uma canalização com o nosso orixá e essa mensagem será enviada ao nosso Pai Todo-Poderoso e, se for do nosso merecimento, podemos e temos a forma correta de enviar a mensagem, com certeza, pedido que foi feito, certamente será atendido.
Então, nada mais simples, e não critiquem aqueles que não conhecem quando virem uma oferenda, que nem sempre as pessoas têm a ideia de que uma oferenda, um ebó, é alguma coisa maléfica. Não, nunca deveria ser maléfica. E sim, sempre de feliz e cordial amizade com Deus Pai Todo-Poderoso, que habita no nosso ser. É uma forma de nós comunicarmos com o divino e receber dele a resposta que merecermos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre oferenda. Claro que cada sacerdote de Umbanda tem uma forma de oferecer e de fazer suas oferendas. Porque depende da linha em que trabalha e quem é o mentor da casa. Mas, basicamente, todas elas são baseadas e devem ser baseadas no culto à natureza. Uma outra coisa que deve levar conta é que nós não podemos, ao fazer uma oferenda, sujar a natureza. Sempre que nós fizermos uma oferenda na natureza, deverão ser usados elementos que não agridam a natureza. E, se for o caso de deixar uma oferenda na mata, ou na beira do mar, ou ao lado de uma cachoeira, deveremos sempre, depois de passado 24 horas, ir lá e ir no mesmo local e recolher, não deixando nada que possa contribuir para magoar a natureza ou sujar suas águas. Principalmente plástico, que não tem não é diluído, que leva anos e anos para ser decomposto. Então, tudo isso, quando se faz uma oferenda, tem que se levar em conta. Então, eu espero que, de uma forma simples e franca, vocês tenham entendido o que é uma oferenda e, ao fazê-lo, tenham certeza que, se for feita com fé, essa mensagem será levada diretamente a Deus Pai Todo-Poderoso através das suas manifestações divinas, que são os nossos orixás, e receberemos a resposta de acordo com o nosso merecimento. Espero ter contribuído um pouquinho para que cada um de nós hoje saiamos daqui dessa live sabendo o que fazer, por que fazer e por que deve ser feito. Sejam todos benditos, recebam as bênçãos dos nossos orixás no dia de hoje, recebam os orixás do nosso agradecimento e que possamos continuar trazendo para vocês conhecimento e mostrando que tudo na Umbanda é fácil e simples. Nada, nada complicado. Só precisa ser feito da maneira certa. Fiquem em paz, com Deus. Muita luz para todos vocês. Uma boa noite.